Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia! Isso aí, acabei de chegar de Santa Catarina, ô terra boa! Beijo pro pessoal de Santa Catarina. Fui lá falar sobre as novidades na União Estável. Mas hoje aqui vamos falar de outro assunto que é o nosso queridinho de sempre, uso capião. E uso capião entre cônjuges, gente. Isso pode ou não pode? O que vocês acham? Então, vou chamar aqui o Dr. Paulo Hermano para dividir esse assunto comigo. Alô, bom dia para essa turma maravilhosa aí da manhã que está sempre com a gente. Olha, vamos lembrar que mês passado foi o Outubro Rosa, né? Agora é o Isso. Novembro Azul. Uhum. Nós precisamos nos preocupar com saúde, principalmente o homem, professor Letícia, que não é muito dado a cuidar disso. É por isso que tem muito mais viúvas do que viúvos, né? Não é? É É, verdade. A gente sempre, quando vai dar exemplo aqui, a gente mata o marido primeiro, gente. Mas não é porque a é, gente quer matar o marido, não. É porque a realidade acaba sendo essa. Então, homem, você deve cuidar da sua saúde também, né? A gente que é mulher, a gente vai no ginecologista todo ano. Eu vou sempre, já fui, já fiz meus exames esse ano, ó, show. Mas o homem, às vezes, relutante. Então, vamos lá, pessoal, vamos, né, preocupar com isso. A gente sabe que tá aí, ó, o mês inteiro para o pessoal pensar nesse assunto da saúde do homem, né, Paulo? Isso é câncer de próstata é um perigo, né? Ao lado do É, câncer de mama é estatisticamente relevante, então a gente precisa muito preocupar com isso. muito bem. Então, olha só, gente, Café com Letícia também tem esse lado social. É Vamos saúde. cuidar, vamos cuidar da vida, né? Proteger aqui o pessoal que está nos assistindo, para que vocês possam continuar nos assistindo por muitos anos. Então, vamos que vamos, gente. Olha que Vamos lá. assunto super legal que eu trouxe para hoje, mas tudo que eu trago para vocês é baseado em problemas reais lá do cartório, sabe, Paulo? Então, eu vou contar a historinha, o Paulo vai me ajudar, e aí depois a gente vai trazer diversas facetas desse problema, tá bom? Então é o seguinte, me procurou uma senhorinha lá no cartório, já tem algum tempo, e a gente fez uma ata notarial para ela, para fins de uso campeão extrajudicial. Mas para a gente chegar à conclusão se seria ou não seria uso campeão, ela teve que contar a história. Então, gente, primeira reunião, importantíssimo, né, doutor Paulo, irmão? A gente tem que sentar aqui com o advogado, com a parte, discutir, verificar, tem algum caminho, não tem algum caminho, vamos pelo uso campeão ou não vamos, aquelas coisas, né? E aí, essa senhorinha, tadinha, olha o caso dela era meio triste. Ela casou, foi antes de 77, então foi naquele regime, gente, qual que é o regime mesmo? Antes de 77? Serve aqui Ó, para mim? Regime antes de 27 de dezembro de 77. Qual é o regime? Escreve aí. O pessoal não escreveu, mas é porque tem um delay. Mas é a comunhão universal, nós sabemos, né? Então ela casou naquele famoso. O pessoal agora já está falando que é o regime da tragédia, Paulo. pois é. Influência sua. Não é tragédia, gente, é o regime do amor total. Enquanto tá amando, ótimo. Depois que para de amar, é da Aí é tragédia total. tragédia total. Mas então vamos lá. Isso mesmo, casa na comunhão universal. Aí, o que acontece? Ela permaneceu casada 2 anos. 2 anos, porque infelizmente ela escolheu mal, né? A pessoa bebia e batia nela. Então foi caso de Epa, violência doméstica. Aí foi, naquela época ainda era desquite, né, Paulo? Paulo sabe disso melhor que eu. desquite. Explica isso pra gente. Pois é, antes da lei do divórcio, né? Nós não tínhamos como romper um vínculo a não ser que houvesse óbito, né? Então nós tínhamos apenas o antigo desquite, que hoje é a separação judicial ou extrajudicial, mas nós não tínhamos divórcio. Então ela se desquitou, né? Ela apenas Desquitou. encerrou a sociedade conjugal e permaneceu íntegro o vínculo conjugal que só ia dissolver com a morte. Isso aí. Aí, pessoal, olha só que interessante. Eles tinham adquirido, né, Constância, mas não importa se era na Constância ou não era, porque era como universal mesmo. Eles tinham adquirido um imóvel financiado, ok? Comum? Até hoje é comum, né? Todo mundo, a maioria da população brasileira adquire imóvel financiado. E aí, eles já tinham feito pagamento de algumas parcelas quando veio o desquite, e como a situação foi horrorosa, né? Horrível, horrível a situação, que eles, depois do desquite, eu não sei se foi antes do desquite também, já tinha saído de casa, o fato é que
nunca mais voltou, sumiu no mundo, graças a Deus, porque, né, quando é assim ruim, é melhor que suma mesmo, né? Então sumiu no mundo, essa mulher nunca mais teve notícia dele, mas continuou morando nesse apartamento que eles tinham comprado, financiado, né? Continuou, e ela continuou pagando o financiamento. Gente, a gente está falando que isso foi antes de 77. Então, o divórcio foi antes de 77. Divórcio não, desquite. Desquite antes de 77. Logo, tem muito mais de 30 anos, né? Tem muito mais de 30 anos que eles se separaram, né? E ela nunca mais soube dele. E aí, quando ela veio me procurar, ela disse que já tinha feito uma busca, né? Porque queria resolver. Ela já está ficando com uma certa idade, ela já deve estar chegando perto dos seus 70, 80 anos, eu não sei direito, que eu não perguntei, né? Mulher a gente não pergunta, não, né? Mas é uma senhorinha já. Aí ela falou assim: eu tô preocupada, porque se eu precisar de dinheiro para cuidar da minha saúde, tudo, eu queria vender esse apartamento. Eu não tenho filhos, então eles não tiveram filhos. Isso é uma questão importante também que a gente tem que falar, né, Paulo? Não tiveram filhos e que se saiba. Depois que ele se separou dela, também não teve. Não localizamos. Não localizamos o filho dele também. Não localizamos. E aí, gente, o que ela quer? Ela queria, então, ter a propriedade desse imóvel todo, tá? Mas fato relevante, no desquite, Paulo, no desquite, o juiz, né, decretou lá, o desquite falou assim: a partilha deverá observar as regras legais. Mas não partilhou. Só falou isso. A partilha deverá observar as regras legais. E agora, então, passou esse tempo todo, a gente está aqui em 2023. Outra coisa curiosa que eu vou contar, porque depois eu quero pontuar isso. Ela falou, antes de vir me procurar, que ela tinha ido em diversos cemitérios para ver se localizava, se ele tinha morrido. E acabou que ela achou mesmo que tinha morrido aqui em Belo Horizonte. Ô, gente, precisa ir em cemitério para saber se alguém morreu? O que vocês acham? Tem outra solução ou será que não? Então, olha só, isso é o contexto, mas eu vou passar para o Paulo para ele pontuar as diversas questões aqui para a gente passar desse caso. A gente vai falar essa live toda, tá bom? Então, vamos lá. Como o doutor Muito Paulo? bem. Ok, muito obrigado. Ô, gente, olha, antes da gente entrar mesmo naquela questão central, que é a questão da uso capião e tal, vamos examinar alguns detalhes que envolvem o caso e que são muito interessantes e, eventualmente, uma questão lateral acaba resolvendo um problema que alguém tem no escritório e tal. Primeira coisa, olha, nós soubemos que ela separou-se, né? Ela fez o desquite. O desquite Isso. encerra a sociedade conjugal, mas não encerra o vínculo conjugal. E depois, já desquitada, depois, alguns anos de desquitada, o fulano falece. Ele morre. Qual é o estado civil dela agora? Ela Pois é, continua gente. desquitada ou qual o atual estado civil dela? Né? Questão Bom, irrelevante. Então, para o pessoal entender, foi só desquite, gente. Então, desquite equivale à atual separação. Então, se só separou hoje em dia, né? Só discutiu antigamente. Qual foi o estado civil? Porque agora ela descobriu que o ex faleceu. Faleceu em 2000. Anota aí, 2000 que ele faleceu. E aí, qual foi o estado civil dela? pois é, o estado A civil dela, Débora já gente. respondeu, já Ah, respondeu. bacana. Esse povo sempre me ajuda, sabe? Nas lives também. Eles estão sempre me ajudando nessas respostas. Gente, é viúva. Por que viúva? Porque o vínculo conjugal ainda estava íntegro, né? Nós temos lá a Lei 6.515, que inaugurou o divórcio. Então, antes disso, só havia desquite, só havia rompimento de sociedade. Então, a pessoa continuava vinculada. E o vínculo se quebrava, né, somente pela morte. Então, quebrou-se o vínculo pela morte, ela passou a ser viúva. Aliás, convém lembrar que essa lei 6.515, ela é de 26 de dezembro de 77, né? Mas o que interessa para nós é que ela foi publicada no dia mais importante do mundo, que é o dia 27 de 12 de 1977. O que será que aconteceu nesse dia É de o tão meu importante? aniversário, gente, tá chegando. Anota aí na agenda para vocês me mandarem os parabéns. 27 de dezembro de 77, data da publicação da lei do divórcio, dia 27 de dezembro é o meu aniversário. Então vocês podem lembrar e me mandar os parabéns que tá chegando. Então, continuando aqui. Então, ela é viúva, Pois né, é, Paulo? é Viúva, não tem dúvida viúva. disso. Aí quando a gente descobre que ela é viúva, aí vem um grilinho na cabeça. Bom, se ela é viúva, então ela continuava sendo sucessora dele? Se ele não deixou Ah, filho, não deixou será? pai,
Será que ela é herdeira dele? Quem é que Será, diz aí? gente? O Quem é que que me vocês ajuda aí acham? nessa parada? Responde aí. Entendeu o caso? Já separou antes de 77, não sei o ano exatamente, mas foi antes de 77. Separou, desquitou. E será que ela é herdeira dele ou não? É ou não Já que é? ela é viúva, né? Agora ela é Pois é, viúva. olha que coisa. Mas que coisa interessante, né? Porque hoje, se a gente tivesse uma situação, alguém faleceu mês passado, deixou uma viúva, não deixou nem descendente, não deixou nem ascendente, ficou só a viúva. Ela seria herdeira? Nesse contexto deles casados, não há dúvida nenhuma, né? Ela seria herdeira. O casamento foi contemporâneo do óbito. Mas, Mas, como não havia mais vínculo conjugal, né? E a gente precisa sempre lembrar, né, professor, o que que garante a sucessão? O que que legitima alguém a ser herdeiro? Só tem duas coisas. Ou ele tem um vínculo construído pela lei ou construído pela vontade, isso né? aí. E quando é construído pela lei, ou o vínculo é parental ou o vínculo é familiar. E o vínculo familiar depende de contemporaneidade. Ou seja, ela precisava estar casada com o indivíduo na época do óbito. Então, gente, ela não era herdeira dele. Do mesmo jeito que se alguém se separa apenas agora, né? Não faz divórcio, não. Só separa. E o fulano morre de desgosto no dia seguinte, ela passa a ser viúva, mas deixou de ser herdeira no momento que a separação foi concluída. Então, gente, ó, ela não é herdeira dele. Não é Né? herdeiro. Não é herdeira. Não E sei aí se não isso é se bom. sabe, e não se sabe dos herdeiros. Isso é outra questão importante. Então vamos falar desse caso? Gente, por falar em não se sabe. Hoje em dia, eu estou acabando de voltar, né, do encontro lá na Arpen de Santa Catarina, beijo, que foi exatamente sobre registro civil. E aí a gente estava falando muito sobre a nossa central, a central do registro civil, que é um sucesso, né, Paulo? A gente Pois ganhou é. anos-luz com essa central, gente. Integração nacional. Então, será que essa senhorinha, para descobrir que se o ex estava vivo ou estava morto, o que é que aconteceu com o ex, ela precisava ir no cemitério? Precisava. Claro que não! Onde que ela devia ter ido? Onde? No Qualquer cartório de cartório de registro registro civil. civil. É isso aí. Tem que ir no cartório de registro civil, gente. Porque a gente consegue fazer uma busca na central para descobrir se essas pessoas tá viva ou tá morta. Tá bem? Então, é possível fazer essa busca na central. Muito bem. Bom, então nós sabemos que o fato dela ser viúva não implica necessariamente dela ser sucessora, Não. né? Mas isso não muda uma realidade, porque ela é casada, foi casada na comunhão universal de bens. Então nós temos um condomínio formado, né? Esse condomínio ele era sustentado a princípio pelo regime de bens durante o casamento, e durante o casamento não corre prescrição entre cônjuges, né? Então durante Artigo o casamento 197 do Código Civil. Isso é importante ela adotar aí, gente. Na constância, tá aqui, ó. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Mas ela foi rompida, não foi, Paulo? Porque eles se desquitaram. A isso, sociedade exatamente. foi rompida, né? Exatamente. Não, mas é bom lembrar, né? Não corre se o indivíduo está casado ainda, ou seja, não houve É, rompimento nem de sociedade, nem de vínculo, então não corre prescrição. Não corre prescrição extintiva nem aquisitiva. não Né? corre. Mas Não corre depois que separou, aí Ah, corre sim. beleza. Corre sim. Mas aí, depois que separa, nós temos o nascimento de um condomínio, nascimento não, né? Nós temos a conversão daquela comunhão em razão do casamento para o condomínio ordinário, né? Para o Isso é condomínio. importante, Paulo. Segura aí. Sabe por quê? Tem uma confusão sobre isso, inclusive aqui em Minas também tem. Vamos lá. É a questão da mancomunhão. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque isso eu acho que a confusão que teve no caso concreto que a gente está analisando aqui deriva dessa questão. Olha só. Enquanto o casal, né? Então, o João e a Maria são casados. João e Maria são casados na comunhão universal e eles estão, todos os bens deles são comuns. Não importa se está no nome do João, né? Não importa se está no nome da Maria, né? A gente fala que isso aí está no estado de mancomunhão, não é isso, Paulo? Quer dizer, Isso. é tudo os dois, tá bom, gente? É tudo os dois. Para de uma senhorinha e ela falou assim: mas eu tenho. Eu até liguei para o Paulo para falar desse caso. Eu tenho aquela aplicação lá, VGBL, né? Eu tenho VGBL, mas está no meu nome. Será que então eu tenho que apresentar ou não esse VGBL
quando eu for fazer o inventário do meu marido, que é ele que morreu. Eu falei, ué, vamos estudar como é que está o entendimento sobre VGBL. E o entendimento sobre VGBL atual do STJ é que partilha o VGBL, viu, gente? Então, só rapidinho. Mas então, tudo está em mancomunhão, não importa em nome de quem estiver, né, Paulo? Mas daí morreu. Ou então separou então. Nesse caso aqui, separou. Será que continua tudo em estado de mancomunhão ou não? Porque aqui no Código de Normas de Minas, Paulo, isso que me incomoda. No Código de Normas de Minas fala o seguinte, que se teve a separação ou o divórcio e não houve partilha, que permanece a mancomunhão, mas parece que não é esse o entendimento do STJ. Não. Fala O que STJ, vai para condomínio. exatamente. O STJ entende que a mancomunhão ela está relacionada com o casamento, né? Com o casamento ainda vigente e tal. Então, vencido o casamento, superado o casamento, vai inevitavelmente para o ordinário, né? Para o condomínio ordinário. É Isso. essa a perspectiva do CNJ. Do Mas STJ, ok, vamos lá. né? É, CNJ, do STJ, exatamente. Então vamos lá, nós já sabemos então do Estado Civil, nós sabemos que não deixou herdeiro, né? Ou pelo menos os herdeiros não são conhecidos, né? Tinha outra questão relacionada com família. O que é que nós... Você falou sobre a questão do nome. Ah, se ela quiser casar. Se ela quisesse casar, como é que ela ia fazer? Porque, gente, presta atenção. Essa pessoa desquitou, certo? Desquitou, correto? Lá em 77. Os bens não foram partilhados. Agora, ela já é viúva, porque o ex morreu. Ah, mas será que ela pode casar? Ela pode casar ou não pode, gente? Pode ou não pode casar? Ela é viúva. Como é que ela pode casar? Pode. Mas qual que vai ser o regime do bens do casamento? Pois é. Bom, como você já adiantou que ela está com idade madura, né? Uma idade É, provecta, então aí, inevitavelmente, vai cair no regime da separação obrigatória de bens, né? Mas se ela é. não tivesse nessa idade, é, e havia esse bem que não foi feito partilha, e a ausência de partilha é uma das causas suspensivas do casamento, que acaba desembocando na regime de separação obrigatória, a gente teria que fazer um inventário negativo dele, né? Ela, na qualidade de interessada, tinha que obter essa declaração de inexistência de bens a partilhar para que ela tivesse recuperado a sua liberdade de escolher o regime de bens. Nossa Não Senhora, é isso? que coisa, né? Que coisa. Aqui em Minas até que mudaram isso no nosso código de normas, sabe, Paulo? Não fui muito favorável, não, mas mudaram, né? O que falaram lá no nosso código de normas? Que se as partes, se os cônjuges, né, declaram, os cônjuges não, os nubentes, declaram perante nós que não há bens a partilhar, que então a gente poderia casar eles em qualquer regime. Mas nesse caso aí não tinha jeito, porque tá lá, né? Na É. decisão, vamos lembrar, teve uma sentença, na sentença constou que os bens seriam partilhados conforme as regras orgânicas. Então, ficou claro, e os bens não foram partilhados. Só que aqui tem um fato novo, né? Que é o fato novo, que o decurso desse prazo enorme já, quer dizer, ela separou antes de 77, já está fazendo 50 anos, né? 50, 40 e tantos anos. Que ela separou. E aí, gente? E aí, será que ainda teria bens a partilhar ou não? Olha que interessante isso. Corre prescrição, Paulo? Tem prescrição do direito de partilhar bens ou não tem? Olha Ah, que não. interessante. Não. Pois é. Mas esses são aqueles direitos alcançados pelo que a jurisprudência chama de perpetuidade, né? Como direito de propriedade, ele não decai. O direito à adjudicação compulsória também é gravado com a perpetuidade, eles não sofrem os efeitos da prescrição. A não ser que seja uma prescrição no sentido contrário, né? A Da prescrição aquisitiva aquisitivo. de um terceiro, né? A um terceiro, sim, poderia acontecer isso. Gente, mas vamos lembrar que o pessoal que nos acompanha sabe que no dia 6 de outubro do mês passado, nós fizemos aqui uma live no Café com Letícia, era uma sexta-feira, a respeito da usucapião especial familiar, né? A Isso. usucapião familiar, que eu chamo no meu livro de usucapião familiar punitiva, porque Ela é ela é punitiva mesmo. basicamente uma vingança. Ah, você me largou, então agora o imóvel é meu. E é É algo que quebra. mesmo. E o pior que Pois é é. mesmo.
ela é algo que quebra a noção que a gente tem de propriedade, porque ela é tão invasiva que com 2 anos ela consegue destruir um direito constitucional de propriedade, né? É algo, por isso ela é vista com muitas restrições, com muitas, ela é muito cheia de peculiaridades que restringem o alcance dela. Nesse caso concreto, professora, será que a gente poderia aplicar esse uso capião familiar, né, a favor da dona? Pois é, o que o Paulo, a gente já discutiu isso antes, né, gente? Só claro que a gente não chega aqui e Isso. já sai falando. É que, nesse caso aí, a jurisprudência tem entendido que abandono no lar é quando é uma coisa informal, né? Então, não há uma formalidade, por exemplo, nesse caso, houve desquite, né? Então, não é caso de abandono do lar, porque foi rompido o vínculo ali, né? Foi rompida a sociedade, não o vínculo matrimonial. Foi rompida a sociedade conjugal e então é natural que ele tivesse mesmo que sair de casa, né? Ou ela tivesse que sair de casa, enfim, era normal, né? Então não seria o caso de aplicação da usucapião por abandono do lar, né? A familiar. Mas sim, nesse caso, e eu gosto de falar isso, viu, Paulo? Gente, qual usucapião que ela vai alegar? Ela até mora no imóvel, esse dado é importante. Ela mora no imóvel, mas será que eu preciso provar que ela mora no imóvel? Porque ela vai contar a história lá e tudo mais. Mas o que eu falo? Toda vez que estiverem presentes os requisitos para usucapião extraordinária, que é aquela do mais tempo, né? Que no Código Civil anterior era 20 anos, agora no Código Civil atual é 15 anos, a gente não precisa escolher um outro tipo de uso campeão que é mais complicado. Vai no mais simples, gente. Por quê? Porque esse aí, o que precisa? Não, uso campeão extraordinário. Só precisa provar tempo de posse ad uso capione, né? Quer dizer, com ânimo de dono, e precisa provar o tempo e a posse, só. Só tempo e posse, não precisa provar mais nada, entendeu? Então, a posse é mansa, pacífica, contínua e ânimo de dono. Só isso, não precisa provar mais nada, né, Paulo? Então, essa é a mais simples. Nesse caso aí, gente, ela pode entrar com os campeão extraordinário. Agora, uma coisa importante, Paulo, que tem a ver com aquela coisa do estado de mancomunhão. Ela já tem 50% do imóvel, se a gente considerar que foi um condomínio, né? Porque virou condomínio. Se virou condomínio e não houve partilha, a gente supõe que seja 50-50. O que você acha? Se não houve partilha, né? E o regime era da comunhão universal de bens. Aí, É. com certeza, era metade dela, né? Metade dela, a meação é a metade, sim. Ela teria metade do imóvel. Inclusive, esse a gente tem, né? Que seria o objeto da usucapião. A usucapião não seria sobre o imóvel todo, porque metade dele já é dela, né? Seria sobre a diferença que não é dela, que pertence ao ex-cônjuge. A usucapião incidiria sobre a fração dele, né? Mas eu Isso. queria só falar uma coisinha sobre a questão da usucapião familiar, e é Sim. bom a gente tomar cuidado com isso, porque olha que interessante, a lei é de 2011, né? Foi a lei do período Dilma e tal, ah, que introduziu essa possibilidade no sistema brasileiro. E os tribunais têm entendido que essa lei, esse direito ao escapio familiar, não se aplica para situações anteriores à lei, né? As situações anteriores não estão abrangidas. Então, o indivíduo já tinha cumprido 2 anos, porque houve abandono do cônjuge. Mas esses 2 anos foram cumpridos antes da lei. Cabe todos os requisitos, houve abandono, a coisa era comum e tal. Mas os tribunais têm entendido, e eu não vi ainda uma decisão em sentido contrário, né? A gente pode até dizer que há uma posição muito majoritária nesse sentido, é que o prazo teria que começar após a vigência da lei. Então deixa eu falar que eu também fiz minha pesquisa. Uhum. Eu sempre faço pesquisa. Então, tem até um enunciado, a gente adora o Conselho da Justiça Federal, né? É Nossa. o enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. É o enunciado 498. Ele é nesse sentido do que o Paulo falou aí, gente. Anota aí, enunciado 498. A fluência do prazo de 2 anos, previsto pelo artigo 1240-A para a nova modalidade de uso campeão nele contemplada, tem início com a entrada em vigor da Lei 12.424 de 2011, tá? Então, se fosse o caso dessa usucapião por abandono do lar, começaria a contar o prazo com a entrada em vigor dessa lei, 12.424 de 2011, certo? Isso, muito bem, muito bom. Então vamos entrar lá agora na questão pesada
da uso capião, né? Vamos voltar. A professora Letícia já disse lá, olha, todos os requisitos estão presentes, né? Ela tem posse qualificada, né? Posse ad uso capione, ela tem posse durante um tempo muito maior do que o necessário. Nós precisaríamos de 15 anos para os capiões extrajudiciais, ela tem 40, mais de 40 anos de posse depois da separação. Ela exerce isso com ânimo de dono, E ela tanto que ela tem pagou. prova, isso aí. Ela tem prova, todas as guias, guardou tudo. Trouxe Normalmente o povo guarda, né? Todas as guias de pagamento para a Caixa. E agora ela quitou o financiamento. Ela pagou sozinha, né? Ela agiu como dono. Não, o imóvel é meu, eu tenho que pagar. Ela liquidou com todas essas obrigações. É uma posse contínua, porque não houve interrupção, ela nunca deixou de morar lá. E é uma posse pacífica, ou seja, ela nunca teve oposição. O fulano nunca voltou para dizer, o imóvel é meu, nunca. Então ela tem todos os requisitos para alcançar a uso capião. E aí a gente lembra, gente, que o que diz que você é dono do imóvel, né? O que lhe garante a propriedade não é o procedimento, né? Não é a ação judicial, não é o procedimento extrajudicial, eles são apenas declaratórios, né? Porque o que garante a propriedade está lá no Código Civil, a aquisição da propriedade se dá pela reunião dos requisitos. Tem posse qualificada? Tem tempo suficiente? Pronto, você já é titular da propriedade. O título formal para se levar ao registro, para declarar a sua propriedade, você vai obter mediante ou sentença ou mediante a finalização do processo extrajudicial. Mas já era dela, né? Já é. Já era dela, né? Muito bom. Mas aí tem uma questão, professor Letícia, que costuma ser um problema, né, para quem quer os campeões judicial. Nesse caso específico, haveria uma óbice real à escrituração? Só consegue imaginar? Tem jeito Pois é. de passar por outro caminho? Então, se só acabar de contar a história. Então, esse caso que a gente está contando, gente, é um caso real dessa mulher que já tinha sido desquitada, um caso horrível de violência doméstica, lá antes de 77. E aí, agora, a gente fez a ata notarial, a gente entendeu que tinha óbice. Tanto que eu lavrei a ata. O que é o óbice? Não existe, a gente não enxergou outro meio para ela adquirir esse imóvel que não seja a uso capião, entendeu? É isso que é o óbice. Óbice, a escrituração pelos meios comuns. Como é que ela ia receber esse imóvel, gente? Sendo que ela já é dela esse imóvel. Ela que já pagou, ela que fez tudo. Ela vai chamar o ex lá e dividir com ele assim, vem cá, paguei durante 30 anos. Não precisa você, que eu te amo tanto, me bateu, me deixou toda roxa, eu vou... Né? Ainda mais um ex-defunto. Não. E aí, depois ele já tinha morrido e ela nem sabe se ele tem herdeiro, se não tem. Esperamos que não tenha, mas enfim, pode ser que tenha. Não se sabe. Mas enfim, o que acontece, gente? Nós fizemos a ata e foi levado a registro. Chegando lá no registro, o registro deu uma nota devolutiva exigindo a partilha. Agora me diga, como é que a gente vai partilhar esse bem se o homem já morreu? E outra coisa, se ele já morreu e ela não é herdeira dele, você sacou que ela não é herdeira dele? Não é herdeira dele. Ela não é casada com ele mais. Ela é desquitada. Ela não é herdeira dele. Então, não tem outro meio dela adquirir essa propriedade. Seria só mediante a famosa uso capião. Agora, eu não sei se na cabeça do colega ficou essa questão da partilha, sabe, Paulo? Tem que partilhar, tem que partilhar, tem que partilhar. E aí que entra o RESP, que eu queria comentar hoje. Vou anotar aqui para vocês, esse RESP é o RESP 184-0561 de São Paulo, tá, gente? Vou anotar aqui para vocês. Fala um pouquinho dele aí, Paulo. Muito bom. Gente, ó, pra você ver como é que as coisas se conectam, né? Direito de família e direito sucessório está tão intrinsecamente ligado que aquelas alterações que existem no direito de família sempre acabam impactando fortemente o direito das sucessões. A gente pode dizer que o direito das sucessões é muito sólido porque ele tem poucas variações no tempo, mas toda variação que tem no direito de família impacta profundamente o direito das sucessões, né? E nós dizíamos no início, para fazer aquela introdução, que ela não era herdeira, porque ela não tinha legitimação sucessória, porque o casamento não era contemporâneo do óbito, então ela deixou de ser herdeira, né? Ainda que não tenha descendente nem ascendente, seria a vez dela herdar, porque outra coisa interessante, gente,
o óbito dele foi 2001, ou seja, foi antes da vigência do Código de 2002. Significa dizer que, ainda que ela tivesse que ela ainda fosse herdeira, nós não poderíamos considerar, por exemplo, a concorrência. Vamos que ele tivesse pais. Os pais dele herdariam sozinhos e ela não herdaria nada. Porque concorrência sucessória com descendente com ascendente nasceu no Código de 2002. Antes, ele estava postado apenas na terceira classe e pronto, É né? porque Pois ele é, morreu em 2000, gente, 2000. E aí a gente aplica a lei vigente na data do na óbito, época do né? E óbito. aí, imagina, ela perder metade desse imóvel que ela que pagou e que ela já está lá há 30 anos, mais de 30, 40, sei lá, muitos anos, né? Isso. Gente, vocês devem observar muito que toda variação legislativa, principalmente nesse campo de imóvel, ela está caminhando, ela está enveredando por uma questão que a gente pode utilizar uma expressão que é até de um outro contexto jurídico, que é a tal da supremacia da realidade. Tá? Normalmente, e isso acontece muito aqui no Brasil, nós temos dois mundos, né? Nós temos o mundo do leigo, o mundo do fato, o mundo em que o indivíduo supõe que ele seja dono com um pedacinho de papel que ele tem lá de recibo que ele pagou o imóvel. Ele supõe que ele é dono quando ele tem um contrato de compromisso de compra e venda. Ele não entende que propriedade mesmo, que domínio mesmo, ele só alcança mediante registro, né? Aquele negócio que o registrador fala com a gente, ele escreve na certidão dele assim, quem não registra não é dono. Aquilo é mais do que um dito popular, que ele está no Código Civil, com outras palavras, mas ele integra um artigo do Código Civil. Você consegue ler isso lá. Então, o leigo não sabe disso, né? Mas existe uma realidade que a gente não pode desprezar. Então, as leis caminham no sentido de transformar o fato, a realidade, né? Dando para ele a formalidade, o que a lei exige. Por exemplo, extremação. Gente, extremação é primazia da realidade, porque nós temos uma situação de fato em que há uma divisão entre condôminos e uma situação de direito em que não há. Se você vai no registro de imóveis, ninguém é dono de nenhuma porção separada, ele é dono de tudo. Mas se você vai no imóvel, já tem um muro, já eles respeitam os limites uns dos outros. Então, a extremação ela serve para homenagear a realidade e transformar isso em registro. A usucapião também é isso. O Também é indivíduo isso. está na posse do imóvel, ele é respeitado por todos, mas ele não tem título. Então, ele serve para chegar no título, né? Daí o esforço da legislação nesse sentido. Então, e a gente pode até pensar, a ementa que a professora Letícia trouxe, ela é de 2022, É né, professora? super recente esse RESP. Deixa eu achar ele aqui. Um minutinho que eu vou achar ele aqui. É É de 1840561. maio. Não. Peraí, que a ementa ficou aqui embaixo. Peraí que eu vou achar ele aqui. Peraí. Tô abrindo, gente. Esse RESP maravilhoso. Não deixem de ver. Aqui, ó. Quanto a, Achei já. 3 de maio de 2022, RESP 1840561 de São Paulo. Relator, ministro Marco Aurélio Belize. Pois é. Ô, gente, olha, é um RESP recente, mas essa posição do STJ não é recente. Não é Olha, recente. nós, claro, nós fazemos pesquisa para vocês, né? Olha, em 1993, no agravo 731971 do Mato Grosso do Sul, vou repetir para quem quiser Vou conferir lá, anotar. é 731971 do Mato Grosso do Sul. É um agravo em recurso especial. Nesse resto, de 93, antes do Código Civil de 2002, o STJ já admitia a usucapião entre condôminos. No caso, era o usucapião entre coherdeiros, né? Depois disso, eu encontrei uma outra decisão, que é de 2010, no mesmo sentido, admitindo isso. Agora, nós temos outra decisão de 2018, que também é relacionada com coherdeiros. Agora, a decisão que a professora Letícia trouxe de 2022. Então, gente, é uma jurisprudência consolidada, já de décadas, Consolidada. né?
É, Então, gente, existe uso capião entre condôminos. E no caso de cônjuge, ex-cônjuge, no caso, né? Porque vamos retomar aqui, porque tem muita gente entrando agora. Lá no Código Civil ficou bem claro que durante a sociedade conjugal, quer dizer, eu tô casada com o André, eu e o André. Nós dois adquirimos imóveis, né? Não existe entre nós nesse momento, em que está em vigor, né, a sociedade conjugal, não existe uso capião, né? Não há que se falar em uso capião. Mas uma vez rompida a sociedade conjugal, seja pela separação, seja pelo divórcio, né? Aí rompe o divórcio, rompe o vínculo, né? Já rompe o vínculo matrimonial. Mas daí, gente, acabou a sociedade e corre sim prazo para uso capião. O que o STJ falou foi que não tem mais mancomunhão, que nesse caso tem condomínio. Condomínio. Então, o que vai ter que fazer? Mesmo sem partilhar, porque não partilhou. A parte do outro pode ser usucapida. E é isso que disse esse RESP. Porque eu estou entendendo, Paulo, que o meu colega lá do Registro de Imóveis entendeu assim, como é que eu vou fazer? Não teve partilha, como é que vai identificar que é 50%? Gente, para mim é o seguinte, vamos lá. É condomínio, né? Não teve partilha. Se não teve partilha, a gente supõe que cada um tem 50% em cada um imóvel, em cada bem. Porque já que não teve vontade para escolher de outra forma, claro que eu posso partilhar de outra forma. Quando é todo mundo de acordo, né, Paulo? A gente vai fazer assim, ó, eu e o André, vamos supor, Deus me livre, mas vamos supor que a gente resolve divorciar. Aí tudo nós dois, tudo é de nós dois, que nós adquirimos, né? Eu posso ficar só com dinheiro e ele com os imóveis? Né? Pode, não tem problema. Ele não é obrigado a ficar com 50% de cada imóvel e eu com metade do dinheiro. Não, a gente pode partilhar do jeito que a gente quiser. Mas e se não houve manifestação de vontade? Né? Não houve manifestação? Para mim, a gente deve entender que, rompida a sociedade, cada um ficou com 50% de tudo. Porque senão, como é que a gente faz? Não tem é. jeito. Ô, professora, agora isso também é irrelevante, sabe? Essa dúvida, porque se fosse, se ele ficou, como é que é? Se ela tivesse ficado com outro bem e ele tivesse ficado com 100% desse imóvel, Mesmo ainda assim, assim seria corre possível os campeão, aos é capião. claro. Ah, É, se ela tivesse ficado com 10%, também aconteceria os capião. Ou seja, é. é irrelevante o percentual sobre o qual vai se fixar os capião, né? Isso não Também é acho. motivo para devolver o nosso título. Não pode, Não é, não pode. também acho que não. Né? Olha só, gente, vamos ler só esse pedacinho ou você acha que não, Paulo? O que, que o RESP falou? Ele falou o seguinte, ó, Claro, foi exato, o RESP, aí eu fui ajudar a moça, só para vocês entenderem por que, que a gente chegou, né, nessa debate. Eu falei assim, vou te ajudar a fazer que não vai suscitar dúvida de cara, né, gente? Tenta antes argumentar com o registrador de imóveis. Aí a gente leva a jurisprudência, a gente tenta conversar, explica para ele, olha, eu sei que o caso é um pouco diferente, não tem partilha mesmo, não. Mas o STJ já falou que não precisa ter partilha. Então, aí vamos ver se resolve, né? Então, a gente faz um pedido de reconsideração. Não tem isso previsto em lugar nenhum, mas é aquela tentativa de resolver direto no cartório de registro de imóveis antes de suscitar a dúvida, né? Porque ninguém merece. A pobre da doutora Maria Luísa lá na vara de registro público já está com 1 milhão de suscitação de dúvida. Vamos evitar a suscitação de dúvida, se possível. Então, vamos lá. Olha só. Vou ler o item 1 desse RESP, tá? RESP de 2022, atenção, maio de 2022, 1840561. Olha o item 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, a natureza da posse exercida por um dos ex-cônjuges sobre fração ideal pertencente ao casal dos imóveis descritos na petição inicial, após a dissolução da sociedade conjugal, mas sem que tenha havido partilha de bens. É exatamente o caso. Não teve partilha de bens. A ensejar a aquisição da propriedade pelo cônjuge possuidor da totalidade da fração ideal por uso capião. Não é igualzinho o caso, Paulo? exatamente. É exatamente, casa como uma luva nessa situação. Ô, gente, nós começamos a falar da pesquisa, só para o pessoal ter a pesquisa completa, professora. Fala. Então, eu dizia que em 1993 era o agravo 731971 MS, né? A senhora Isso. já tinha colocado. Vou colocar o outro. Depois eu disse que havia uma decisão de 2010. Aham. É o RESP 668 Ah, 131 do Paraná. é o RESP, né? Isso, RESP Paraná. isso.
Depois tem esse, né, de 2018. Não, o seu não é de 2018. O meu O seu é é de de 2022. 2022. É. 2018, nós tivemos o RESP 1631.859, não, 1.631.859 de São Não, Paulo. fala mais devagar que não deu tempo, não. 1.631.859 859. de São Pronto. Paulo. É um Tá, Jó? RESP, né? Isso. É Uhum. só para a nossa audiência ter a pesquisa completa, para verificar que realmente é algo que está entranhado no sistema e vem de um tribunal superior importante. Então, não há motivos, né? Não há razão para você nadar contra isso, né? A possibilidade existe, a possibilidade é consolidada no nosso sistema. Então tá bom. Então, e, gente, então vamos lá. Voltando aqui no caso da senhorinha. Paulo, você concorda comigo que está presente o óbice para a escrituração pelos meios comuns? Perfeitamente. Ó. Ela não tem meio de alcançar a propriedade não tem, ela não é herdeira dele, não tem um contrato com ele transferindo para ela, não tem meios de Não alcançar tem isso se ela não jeito, quisesse. gente. Não tem jeito, não tem jeito. E aí tem uma colega nossa que perguntou assim, mas precisa fazer inventário, Letícia? Precisa, Paulo, fazer inventário? Ou não? Olha, o STJ tem decisões no sentido de que não precisa, né? De que você pode avançar direto para os capião, né? Você vai considerar apenas o fato da posse, os requisitos preenchidos. Eu, pessoalmente, eu tenho alguma reserva a respeito disso, principalmente pelo problema fiscal que isso representa, né? Uhum. Mas Como a nesse caso aí, posse como é que faria é, inventário, Paulo? não, É, nesse caso não não, tinha né? Nesse jeito. caso não teria, nesse caso não teria. Mas eu digo assim, é uma situação onde a posse e a Ah, vamos herdeira, pensar uma outra situação, já é, entendi. Ele está falando de uma outra situação, gente. Então esquece essa. Essa aqui não tem jeito, não tem essa jeito. não tem, essa Essa não não tem tem, jeito. Cá não entre nós. tem. Agora a outra. Vamos pensar outra, outro caso. É, Por exemplo, João e Maria casados, né? isso. Casados têm a posse só, de um imóvel, tá? Posse de um imóvel. Aí vai e morre. É esse caso que você está pensando? Morre um deles. E tem herdeiros. Tem herdeiros. Tá bem? Então, o João e Maria têm 3 filhos. E aí morre um deles. O Paulo tá achando que deveria fazer inventário. É isso, Paulo? Deixa eu É, falar. eu entendo que é defensável que você faça o inventário da posse por uma questão tributária e fiscal que é muito importante, porque nós sabemos, né, o professor Londe vive repetindo isso. Nós temos responsabilidade subsidiária, mas É o isso professor aí. Londe fala, pois aí ele tem razão, nós temos mesmo a responsabilidade, o tabelião tem, o registrador tem. Então, quando você, tomando conhecimento dessa situação, né, fecha os olhos, olha para o outro lado, o fisco que deveria tributar pelo ITCD aquela transmissão causa-mortes da posse, ele fica prejudicado. E se esse povo depois olhar para o nosso lado e falar assim, Ah, pois é. não, vou cobrar da professora Letícia lá do Barreto. Ela que... Eu não tenho né? nunca nada com isso. Isso aí é o problema do registrador. Porque a gente faz ata notarial. Ata notarial não transfere posse. Ata notarial Verdade. apenas constata fatos, tá bem? Então, o Isso. tabelião tá tranquilo. Quem preocupa com isso, deve preocupar mais é o registrador. Mas só para poder posicionar aqui, apesar de eu entender, né, o que o Paulo Hermano tá falando e tudo, olha só isso. Agravo interno na PET, no RESP, 1667288 de Santa Catarina. Olha o tamanho do nome do negócio. Quer dizer, isso foi debatido à exaustão lá no Foi. STJ. Depois eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Agravo interno na petição no recurso especial 1667288. Eu vou escrever para vocês. Olha só o que falou aqui, ó. A parte agravante insurge-se contra a decisão que determinou a habilitação do cônjuge e dos filhos, autor da uso campeão, afirmando necessidade de abertura do inventário. Aí vem cá. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. Ok? Isso aqui é de 2019. Então, o STJ já falou, se é só posse, não tem jeito de transferir via inventário, porque se você fizer inventário nesse caso que o Paulo falou aqui, ó, a pessoa só tem posse. Só tem posse, não tem mais nada. Só tem posse. Não tem jeito de transformar isso em propriedade. O que adianta ela fazer o inventário?
adianta que ela vai já dividir ali e tudo, né? Adianta, não é que não vale para nada. Vale, e paga os impostos. Como o Paulo disse, paga os impostos. Mas ela vai adquirir a propriedade em razão desse inventário? Esse inventário é ato registrável? Não. Não é mesmo. Não é. Então eu vou anotar Pois aqui é. enquanto o Paulo comenta. Comenta aí, Paulo, eu vou anotar aqui. Essa questão eu já trouxe em outras lives. Inclusive, eu coloquei a posição que a professora Letícia tem e tal. E o pessoal da audiência estava todo lado da professora Ah, Letícia mesmo. Falou, por não, que não tem que será, recolher né? imposto. Não recolher imposto, não. Vou fazer inventário normalmente. Mas é isso. A gente tem esses debates, eles são interessantes porque existem lados, né? Existem perspectivas que a gente precisa observar e é sempre bom a gente conhecer todas, né? A gente só consegue tomar uma decisão, uma melhor decisão, quando a gente conhece todos os lados de determinada questão. Isso aí. Agora, professora Letícia, tem uma face dessa usucapião com condôminos que me preocupa muito, sabe? Uhum. E que a gente, pelo menos no julgado, eu não vi um tratamento específico a respeito disso. Olha, nós temos várias modalidades de uso capião, né? E algumas delas exigem boa-fé. A maioria delas exige boa-fé. Exige essa dos 15 anos, extraordinária, que não exige boa-fé, né? Não E existe. boa-fé, ele é o desconhecimento da irregularidade, né? É um estado psicológico, o indivíduo desconhece o óbice que lhe impede de ser dono. Então ele não sabe, né? Isso ele está agindo de boa fé. Porque o que a OSCP exige? Posse com ânimo de dono. Então o ânimo de dono ele emerge do estado psicológico de quem supõe que pode ser o dono. Se ele sabe que ele não é o dono, então está ausente a boa fé. A posse deixa de ser de boa fé. Por conta disso, eu imagino, né, e eu gostaria de ouvir a crítica da professora Letícia, que a usucapião entre condôminos não teria lugar nas hipóteses em que a usucapião exige a boa-fé. Ela cabe muito bem nessa usucapião de 15 anos, que não depende. Ela cabe também naquela hipótese da usucapião especial, urbano, rural, porque lá também não se fala de boa-fé, né? Não se fala disso. Então, mas nas modalidades que se exige a boa-fé, parece que não caberia, né? Concordo. Concordo. É, Porque ele sabe que em tese, quer dizer, se não tivesse, se a pessoa tivesse atuado e tudo mais, que a parte seria dele, né? Então, por exemplo, entre herdeiros, do outro herdeiro, entre cônjuges, do outro cônjuge. Saber que em tese seria. Mas que se ele não atuou e agora, né, apesar dele ciente de que pelo direito deveria ter sido partilhado aquele bem, mas ele já está lá há mais de 15 anos, não é necessário a gente fazer essa análise de boa ou de não ter boa fé, tá? Lembrando, gente, que essa campeão extraordinária também pode ser a extraordinária pró-moradia, que reduz para 10 anos, tá? E como disse o Paulo, tem essa, a constitucional, que são só 5 anos. Então, ó, fica atento, eu sempre falo isso, não deixa o imóvel em nome com o titio cuidando lá, não, tadinho de titio, cuidou de vovó, vou deixar lá ele pobrezinho ficar lá. Faço não. Prazo é pequeno, 5 anos, passa, ó, né? Piscou, passou. Não é não? isso. Então vamos colocar um complicador aqui nesse Vamos, caso, para ver. Né? Vamos complicar um pouco? A gente não tem vamos. problema, né? A gente arruma um É, problema. vamos. Vamos considerar que esse indivíduo sumiu, ele arrumou uma companheira. Ah, meu Deus. E aí? Jesus. E aí ele faleceu, né? Nós sabemos que ele faleceu. E aí a união estável que ele tinha, a, naturalmente, garantia legitimação sucessória para essa companheira que ele deixou. Será que ela poderia contestar, inviabilizar essa uso capião pela ex-esposa? O que Pois é. parece para nossa audiência, para você? Então vamos lá. O pessoal pode responder aqui, mas para mim, o que acontece? Bom, se a gente descobrir essa outra família dele, eles vão ter que ser notificados, porque isso é uma questão irrelevante. Quem é que eu vou colocar no polo passivo dessa usucapião? Porque o homem já morreu. O homem morreu.
Se a gente conseguir descobrir que teve inventário, a gente pode colocar o inventariante, né? Para poder representar o espólio do falecido lá, para ser notificado, não é assim? Mas a gente não sabe se teve inventário, pelo menos não achamos. Vamos supor que então tinha essa companheira. Se a gente descobrir que teve a companheira, para mim também ela deveria ser notificada, pelo menos, né? Ou citada, se for no processo de uso campeão judicial. O que você acha, Paulo? Olha, antes de responder, a doutora Ruth está dizendo esposa atual tem direito? Esposa atual não tem direito sucessório, não tem direito sucessório. Né? Quem teria, porque, aliás, não, ela está falando de esposa atual, seria a companheira, né? A companheira, sim, numa situação de normalidade, a companheira ela teria legitimação sucessória. Então ela Sim. teria direito. Se ela que for a única postada lá na ordem de vocação hereditária, ela teria direito. Mas aqui, olha o que eu penso, né? Ela já cumpriu ela, a viúva, a ex-esposa, ela já havia cumprido todos os requisitos para uso campeão. O imóvel, repete-se, o imóvel já era dela. Isso. Porque não é o procedimento que vai constituir o direito. O procedimento vai declarar o direito. Então já era dela. Eu imagino que a oposição agora, né? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque já foi cumprido o período, já é dela, ela só vai obter agora a declaração. Então a pobre da companheira, né, não vai ter como se opor a isso de uma forma jurídica, né, de uma forma legítima. Então tá. Deixa eu colocar só mais uma complicaçãozinha, porque tem muita gente que tem dúvida disso. É a do próprio RESP, isso tá no RESP, tá, gente? Nesse RESP que eu falei, 1840561 de São Paulo. Olha só o caso. E era um prédio inteiro, sabe, Paulo? Por isso que deu muito debate, chegou lá no STJ. Era um prédio inteiro que eles estavam discutindo, gente. Aí, essa mulher que ficou com o imóvel depois que houve a separação ou o divórcio, né? Ela ficou com o imóvel lá e o ex-cônjuge nunca mais falou nada. E ela não morava no imóvel mesmo, porque era um prédio inteiro. Ela alugava lá os imóveis. Gente, se você aluga o imóvel, você tem posse ou não tem? O que você acha? Deixaram o professor Paulo Hermano explicar a diferença entre posse direta e posse indireta, né, Paulo? É claro que tem. Nós temos um tratamento expresso do legislador a respeito disso, né? Porque posse, quando a gente pensa em posse, a gente pensa na posse da coisa móvel, né? Eu tenho a posse porque eu estou segurando determinada coisa, né? Mas em relação aos imóveis, nós temos posse direta e posse indireta, inclusive para garantir os interditos, né? Então, o proprietário que aluga o seu imóvel, ele deixa de ter posse direta, mas ele mantém a posse indireta. E com a posse indireta, ele pode, se necessário for, movimentar-se com os interditos possessórios, proteger sua posse e tal. Do mesmo modo que o locatário também poderia fazê-lo, né? Então, gente, o fato de alugar não te retira a posse jurídica, né? A posse que a gente convenciona chamar de posse indireta da coisa. É isso aí. Então, deu para entender, gente? A pessoa aluga o imóvel. E aí, como é que a gente vai saber se ela está respeitando ou não a posse do ex? Gente, é pelos aluguéis. Se ela recebe os aluguéis e fica com eles, e o ex nunca questionou isso, então tá definido que ela que teve posse exclusiva. Deu para entender? Então, o que o STJ falou? Olha, o STJ falou o seguinte, que o artigo 1238 do Código Civil de 2002, ele não fala que para uso campeão extraordinária, que a pessoa precisa ter essa posse completa, né? A direta e a indireta. Então é isso, ó. O artigo 1238 do Código Civil exige para a caracterização do uso campeão apenas a posse do imóvel com ânimo de dono, nada indicando que essa posse seja necessariamente plena, de modo que não vejo óbvio o reconhecimento da uso campeão em prol de possuidor indireto. E realmente não tem, né, gente? Não tem. Tá? E aí, no caso aqui do RESP, o ex-marido estava alegando que não, ela estava só administrando o imóvel, Paulo, para ele. Estava só administrando para ele. E que história é essa de administrar para ele e ficar com todos os aluguéis para ela mesma? Teve algum acordo escrito nesse sentido? Teve nada, né? Aí o STJ falou que não é isso não, tá?
falou aqui, ó, não prospera a alegação do recorrente de que a sua ex-esposa, ao alugar os referidos imóveis, agiu na qualidade de administradora dos bens condominiais, conforme prevê o artigo 1324 do Código Civil, tá bem? Aí falou o seguinte, que o direito do condômino de perceber os frutos do bem comum e o dever do administrador de repassar-lhe tais frutos, isso é que demonstra se a pessoa tem ou não tem a posse exclusiva. Então, se ela ficou com tudo, né, nunca prestou contas, nada, é claro que é ela que tinha a posse desse bem, tá bem? Então, deu para entender, gente? É porque tem gente que tem dúvida disso. Fala assim, mas eu não tenho posse, não, eu alugo. Eu falo assim, gente, que é isso? Isso é posse. E além de ser posse, o contrato de aluguel é prova da posse. Então, se você tem diversos, né? Se você aluga diversos imóveis e que você tem lá o contrato de aluguel, tem a prova, né, de que você recebeu os aluguéis, isso é prova de posse, tá bom? Exatamente. Isso só não serviria, por exemplo, num escapião especial constitucional, né? Porque lá exige posse direta e tal. Ô, professor, a respeito de exclusividade, tem uma pergunta interessante aqui da doutora Elizabeth Leite. Letra miúda, eu tenho problema, mas vamos ver aqui. Ó. E quando há separação, mas o marido continua morando para tomar conta de filho doente, e esposa morre, e ele continua morando no imóvel, e a mulher falece, tem direito à meação. São casados na comunhão de bens. Então, caso complicadinho mesmo. Explica aí, Parece que houve Paulo. uma separação, né? Eles se separaram, que não fala se foi de fato ou não, mas houve uma separação, só que ele, embora separado, né? Separou os leitos, mas ele continua morando na mesma casa. E tinha até um fundamento aqui, que era para cuidar de um filho doente. Aí a esposa falece. Os dois moravam, então, né? A esposa e ele, no os dois. mesmo imóvel. Pois é. Eu imagino que a questão aqui seria para definir se há ou não direito ao escapião nisso, né? Olha, pela descrição aqui, ninguém abandonou o imóvel, né? A posse está sendo exercida pelos dois. Posteriormente, a mulher falece, né? E ele permanece na casa. Mas já vem dizendo aqui que há um filho, a gente não sabe se é menor, se é maior, isso tem relevância na questão da escapião, se ele teria ou não direito. Olha, houve o óbito dela. Ok. Se ele está lá, se tem filho, ele concorre com o filho na herança. Né? Depende também do regime de bens. Aqui não, aqui é comunhão de bens. Então ele teria apenas a meação. Então, as pessoas que deveriam responder à ação de escapião, o procedimento de escapião, seriam justamente os filhos dele. Se esse filho é menor, por exemplo, a prescrição não vai correr contra ele enquanto ele for menor, absolutamente incapaz. Porque quando ele é relativamente capaz, corre a prescrição. Mas se ele é absolutamente incapaz, a prescrição aquisitiva não vai correr contra ele. Ou se eventualmente se a doença dele for uma doença de incapacidade intelectual, alguma demência, também haveria uma preocupação em relação a isso, né? Porque o pai eventualmente poderia ser também aquele que cuida, o único que o representa. Então haveria um conflito de interesses, ele não poderia pleitear o escapião. Mas assim, abstraindo dessas questões, né, se você tem co-herdeiros e você detém posse exclusiva, há a possibilidade de escapião. Nesse caso aqui, não parece ser posse exclusiva, o que afastaria ao escapião entre co-herdeiros. Posso só complicar um pouquinho o caso? Olha só. Então, vamos supor que esse pai mora com esse filho doente, mas tem outros filhos. Tem outros filhos também. E aí, a gente, olha só que complicado. Se tem os outros filhos, e esses outros filhos são maiores e capazes, e os outros filhos não fazem nada, corre risco de no futuro ser alegado por esse pai que ele tem usucapião que ele tem usucapião da parte que era da ex. Mas isso aí é meio complicado, porque também não corre prescrição, né? Enquanto tiver o exercício. Então tem que ver isso. Será que os filhos são maiores? Será que os filhos não demonstraram interesse, né, nesse imóvel? Porque a parte que era da mãe era desses filhos, né, Paulo? Então, assim, o que convém fazer para evitar confusão, que eu sempre falo, gente, não deixa isso para depois. Faz um acordo por escrito. Então, ó, papai, contrato comodato, você pode ficar morando aí
enquanto você estiver cuidando do nosso irmão. Ô papai, vai pagar um aluguel baratinho para nós aqui? Baratinho, porque realmente você está morando aí né, você está cuidando do nosso irmão. Mesmo a gente ciente de que metade desse bem seria nosso, né? Porque mamãe faleceu. Entendeu? Não é, Paulo? O que você acha? É isso aí, perfeitamente. Eu estou olhando aqui se nós temos mais questões, porque o nosso tempo Já já está esgotando, né, acabou, já professor? acabou. Eu tenho Quando que a ir pro gente se cartório. diverte, o tempo passa rápido. Não, eu sabia que eu falei assim, Paulo, vamos falar desse assunto aqui, porque é um assunto hiper interessante. Eu recomendo que todo mundo leia esse RESP. Já escrevi ele aqui 20 vezes. Esse RESP, se jogar no Google, lá, né? STJ e uso campeão e cônjuges, aparece, gente. Olha que show, eu adoro esse Google. Aí você vai achar, tá bom? E a gente queria falar com vocês que a gente está sempre falando de uso campeão, mas que, ó, o uso campeão é complicado. Para entender tudo, tem que fazer curso. E é por isso que semana que vem vai ter lançamento de curso, hein? Atenção! Curso completo de uso campeão, tudo online, vai ser sucesso. Estou convidando vocês para, né, virem aqui com a gente, que vai ser muito bom. Fala aí, Paulo, deixa eu despedir. A gente tem que despedir, que eu tenho que ir pro cartório. Isso. Ô, gente, olha, agradeço imensamente o convite de estar ao lado da professora Letícia. Para mim é uma coisa importantíssima. E agradeço a vocês, essa audiência toda aí, todas essas perguntas, cada vez mais inteligentes as perguntas, né? Cada vez mais participativo o pessoal. Agradeço demais e não se esqueçam, né? Nós temos mais lives na quarta-feira, na sexta-feira e semana que vem nós temos lançamento de curso. Isso aí. Curso sobre o escapião, né? Com a gente mesmo, com os professores. Eu, Paulo Hermano, a professora Letícia Maculan, o professor Carlos Londe. Estamos aí para ajudar, colaborar, para que você desempenhe o melhor no seu trabalho. É isso. Um abraço, Isso aí. gente. Beijo, até mais. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.